regiões do estômago. O estômago tem uma glândula que a primeira porção tem um tipo de epitélio, que é a fosseta ou fovéola gástrica, que nas três estão aí esquematizadas em roxo. E depois a glândula propriamente dita. Na verdade, tudo é glândula, né? Mas a primeira porção dela é diferente. Então a fovéola ou a fosseta está em roxo. Tudo bem? E olha lá a glândula embaixo. A região do corpo e fundo que a Lara falou, e é exatamente isso, é a que tem exclusivamente as células parietais e principais. As outras duas não tem. Por isso que a gente tem essa coloração diferente aí. E olha a proporção da glândula em relação à fovéola, que é aquilo que a gente já estudou. 1:1, cárdia. 1:3, e aí vai, corpo e fundo. E olha agora o tamanho da fosseta, né? 3:2:1. Reparem que o cárdia e o piloro são iguais, que é aquilo que a gente já falado também. Tudo bem? Ninguém tem glândula na submucosa, ninguém, do estômago, né? Musculatura externa, vamos lá. A gente sabe que o esôfago começa com estriado esquelético, depois estriado esquelético liso e liso. Mas não é helicoidal de passo curto e helicoidal de passo longo. Tudo bem? Estômago, vai ter 3 camadas. Vai ter uma musculatura desenvolvida, vai ganhar uma musculatura interna que é a oblíqua, né? Tudo músculo liso. E aí, no final, o que era 3 vai virar 2, mas a gente não viu ainda virando 2, helicoidal de passo curto e passo longo. E lá no final, a adventícia, mas aqui a gente tem a serosa, olha as células mesoteliais lá, representando elas, aí o epitélio simples pavimentoso, e embaixo o conjuntivo, na verdade, submesotelial, né, voltado pro músculo. Por que eu mudei de vários alunos? Você, porque vocês têm que pegar várias imagens e interpretar as imagens, é isso que eu sempre falo. Um óculos, né, Bruno, de preferência. Tudo bem? Então, repare, eu acho. Não eu acho. Tem 2 cores diferentes, é intestino. Desculpa, é estômago. Não tem projeção para luz, é estômago, né? Quando que começa o intestino? Nessa seta agora, que a partir daqui a gente vai ver a próxima aula. Mudança abrupta de tecido epitelial de novo, né? A vilosidade está aqui, ó. É que ele representou aí um pouquinho do piloro mais alto, mas não tem vilosidade. Tem uns buracos aí nesse roxo, representando a invaginação. Tudo bem? Então, assim, olhem diferentes imagens para vocês se habituarem a ver o que cada imagem mostra, né? Tá, peraí só um minutinho, Jéssica. Esse tecido, que é o tecido linfóide que vocês ainda não aprenderam, e aqui está representando o tecido linfóide nodular, porque existe o difuso periférico, vocês vão aprender isso. Ele é basófilo, vocês estão vendo um arranjo roxo, basófilo, pelo predomínio de linfócitos. Isso é uma malte, tecido linfóide associado à mucosa. Isso pode existir desde o esôfago, mas reparem que ele não está formando um grande agregado. É um só que tem ali. Quando tiver um monte disso, a gente vai para a placa de Peyer. E quem tem esse agregado é o íleo, caracteristicamente é o íleo. Tudo bem? Então nós temos um tecido linfóide, que pode estar na lâmina própria, como pode estar na submucosa, depende. A maioria se encontra na lâmina própria se ele aparecer aí. Então essa basofilia se deve ao predomínio de linfócitos. Tudo bem até aqui? Fala, Jéssica. Sara, eu tinha a impressão que na condição do esôfago para o estômago, a muscular da mucosa, ela não ia ser contínua. Sim, é aquilo que eu falo. Cada esquema é um esquema. Qual é o problema desse esquema? Não mostrar a fragmentação da muscular da mucosa. Mas não é mesmo. É fragmentada. Sim. Então, assim, todos o esquema traz exatamente aquilo que a gente aprendeu? Não. Esse é um problema desse esquema. E na transição aí, parece que o estômago para o intestino, isso que ele está mostrando é uma fragmentação também da muscular da mucosa? Essas linhas que estão subindo? Na verdade, essa muscular mucosa está aí um pouco mais abaixo, porque tem esse nódulo, tecido linfóide aí, né? Ela vai fragmentar também. Toda região de transição tem fragmentação. É bagunçada. Tá? Tudo bem, pessoal? Então, olhem, peguem na internet, parede do tubo gastrointestinal, as mais variadas imagens. Tudo bem? Para vocês verem quem que traz, quem que não traz, quem é o que melhor representa e assim por diante. Tudo bem? Tá. A gente vai começar daqui agora, então. Eu vou sair de um epitélio simples, cilíndrico, secretor ou ocíparo, estômago. Tudo bem até aqui?
E abruptamente ele vai mudar para um epitélio simples, cilíndrico, com borda estriada e célula caliciforme. O epitélio da vilosidade intestinal. Vocês conhecem. Tudo bem? Tá. É só um minutinho. Vilosidade é uma projeção para a luz. Reparem que esse esquema não está mostrando muito bem isso. A velocidade se projetando para a luz. Parece que ela está do mesmo tamanho aí da glândula. É um defeito no esquema. Mas a velocidade começa aqui, ó. A partir daqui é velocidade. Defeito aí porque está o mesmo tamanho. Ela deveria se projetar muito mais para a luz, né? Então a primeira coisa que vai mudar é velocidade, que antes não tinha essa projeção. Vai ter glândula na lâmina própria? Intestino para frente? Delgado e grosso. Todos têm glândula na lâmina própria. Todos, né? Quando eu falo todos, duodeno, jejum, ilho, intestino delgado, intestino grosso, apêndice e qualquer região do grosso propriamente dito, igual ascendente, transverso, tudo igual. Todos têm glândula na lâmina própria. Tudo bem até aqui? Essa glândula vai apresentar uma célula, não só a glândula, mas o epitélio de revestimento também, que não existia antes. Essa célula ela vai aumentando em número a partir do duodeno que ela começa a aparecer e aumenta muito quando chega no cólon. De que célula é essa que eu estou falando? Caliciforme. Tudo bem? Se aparecer uma célula caliciforme em qualquer uma região, lembra da metaplasia intestinal que a gente já falou? É patologia. Não existia antes e não existe antes essa célula. Tanto no epitélio de revestimento quanto na glândula. Tudo bem até aqui? Tá. Muscular da mucosa, no começo fragmentada, como a Jéssica bem colocou, é isso mesmo, bagunçada na região de transição de 2 órgãos, mas depois ela fica contínua. Tudo bem até aqui? Como que eu vou classificar essas glândulas? Glândula exócrina simples tubular reta. A gente já tinha classificado quando a gente falou em glândula. Ensinamos a glândula do intestino grosso, ela é tubular reta. Quem que é tubular ramificado? O estômago, que a gente já tinha falado antes. Né? Tá, vamos lá agora na submucosa. Quem vai ter glândula na submucosa? Submucosa é conjuntivo. Quem é a única região que tem glândula na submucosa? Duodeno. Então a gente vai ter que procurar aí depois. Na lâmina de duodeno essas glândulas. O resto ninguém tem. Nem jejum, nem milho, nem apêndice, nem colo. Tudo bem? Tá. E aí a gente vai para a musculatura. Todas são iguais a partir de duodeno. 2 camadas de músculo, helicoidal de passo curto interna, helicoidal de passo longo externa. Vocês já conhecem também. E aí todas as regiões, que agora a gente vai começar a falar, todos têm serosa. Tudo bem? Tá. Existem 2 representantes do sistema, da parte entérica do sistema nervoso. Quem são eles? O plexo submucoso, ele vai estar ali, o plexo submucoso, e o miolo entérico também vai estar. Igualzinho, em todos os lugares. Tudo bem até aqui? Além da caliciforme que antes não existia, só o delgado também vai apresentar na glândula uma célula nova agora, que é a célula de Panet. Não existia. Então, além da caliciforme que passa para aparecer, a Panet também. Só o intestino delgado. O grosso não tem. É uma diferença, né, entre eles. Como que eu vou saber quando eu estou vendo duodeno, jejum e ilho? O duodeno tem glândula na submucosa, tudo bem? Os outros não. E aí o jejum e o ilho? O ilho tem a placa de Peyer, o jejum não. E o jejum o que tem? Nada. Que chama atenção, a não ser isso tudo que eu falei. Tudo bem? A maior parte do intestino é o jejum, né? Que a gente já falou. Que apêndice e cólon, o que eles têm de diferente? Não tem velocidade, porque é intestino grosso já, não tem velocidade. O que eles vão ter de diferente para saber se eu estou no apêndice ou se eu estou no cólon? O agregado de tecido linfóide, que eu não chamo de placa de Peyer no apêndice, não tem nome, mas muito agregado é o apêndice. Aí eu não vejo velocidade, vejo um monte de glândula, um monte de célula caliciforme, estou na parte do intestino grosso e eu sei que é o apêndice. Tudo bem? É muito simples, é muita informação, mas a gente consegue ver e falar quem é quem por conta dessas diferenças. Tudo bem?
Por isso que, novamente, eu falo, olhem diferentes lâminas, cortes histológicos, qualquer coloração, não vai mudar em nada. Diferentes esquemas, tem esquema correto, tem esquema que não tem. O que está faltando nesse que eu sei? Tudo isso vocês estão aprendendo quando vocês estão olhando, né? Tudo bem? Fala, Rami. Você ia perguntar vocês. Essas regiões de transição, desse tempo, mudança de tempo, você vai ter mecanismos para modelar esse crédito, vai ter zonas, ou é só Passa de um para outro. Abruptamente. É esquisito isso, porque você vai ter duas coisas muito diferentes lado a lado. Continua, célula que tem alguma junção, uma quer ser certificada, passa a ser simples. As junções continuam existindo. Mas muda total o critério. Simples, o de certificado está simples. E o outro de simples cilíndrico com borda estriada de célula caliciforme para simples cilíndrico com célula caliciforme. Porque não tem borda estriada no intestino grosso. Muda, simplesmente. Ok? Fala, Marcelo. Professora, no duodeno e no esôfago tem glândula na submucosa, Sim. mas no duodeno também tem na lâmina própria, né? Duodeno também tem na lâmina própria. Outra coisa para saber é o peritônio começa em que órgão de parte aí? Quando o esôfago está no cárdia, Tá. entrando para a cavidade abdominal. Tudo bem até aqui? Vamos para outra imagem. Essa vocês conhecem que eu já tinha mostrado. Não vou falar dessa aqui que a gente já discutiu isso aqui. Vamos daqui para frente agora, né? Então, reparem, eu não tinha nada de projeção para luz, né? Cárdia não tem, corpo e fundo não tem, piloro não tem. Nada de lâmina própria empurrando o epitélio, não existe isso. É reta a superfície do estômago. Só tem invaginação, né? Por isso que esse esquema mostra, vamos voltar, esses buracos. O que ele está representando? Onde a glândula como um todo libera o seu produto, né? Tudo bem? Tá. As 4 camadas da parede, que a gente já sabe. E vamos ver como que o duodeno vai se apresentar agora. Com vilosidade. Lembrando que vilosidade é um dispositivo, é um dos dispositivos para aumentar a superfície de membrana. E automaticamente para isso, absorção, né? Existem 4 dispositivos, a gente vai ver os 4, né? Tá. O epitélio aqui, que reveste essa velocidade, eu já conheço. Simples, cilíndrico, com borda estriada e célula caliciforme. Ok. Todo o intestino delgado, e a gente vai para frente depois, tem glândula na lâmina própria. O que é isso? Invaginação do tecido epitelial de revestimento para o conjuntivo subjacente. Como é uma membrana mucosa, lâmina própria. Então, duodeno tem, jejum tem, íleo tem. Tudo bem até aqui? Essas glândulas são chamadas de glândulas intestinais ou criptas intestinais, não tão comum, ou criptas de Lieberkühn. Optem por intestinal. Vai escrever Lieberkühn para quê, né? Tudo bem? São iguais nos 3 intestinos? Iguaizinhas. As 3 têm célula de Panê? Tem. As 3 têm célula caliciforme? Tem. Que mais? Além da Panê e caliciforme, que células que eu vou ter aí? Enterócito, ápode, tronco. Tudo bem? Essa tronco fica onde mesmo? Na base. Lembra que o estômago ficava no final da fovéola. Tudo bem? Que a gente vai ver. Todas são iguaizinhas. Se eu olho uma glândula intestinal, só ela, eu não sei se ela é do duodeno, do jejum e do íleo. Não sei falar. Só ela. Espera só um minutinho. Tudo bem? Deixa eu só finalizar. Tá. Só o duodeno tem glândula na submucosa. E essas glândulas antigamente eram chamadas de glândulas de Brinner. Hoje a gente chama, que é mais fácil, glândula duodenal. E por que ela está colada aqui nessa? Porque o ducto dela se abre na glândula intestinal. A gente vai ver isso aí. Ela não se abre na luz, né? Se abre na própria glândula intestinal, o ducto da glândula duodenal. E essa glândula tem uma particularidade, que a gente já viu que é a exclusiva do duodeno e exclusiva do nosso corpo, em relação à natureza química do produto de secreção, a classificação dela, seromucosa. Vocês lembram disso? Tá. Depois a gente vai falar dela também. Só o duodeno tem. Olha a musculatura externa.
perdeu uma das camadas, virou agora helicoidal de passo curto, que a maioria dos livros falam circular interna, por isso que tem o I e o C, que isso aqui está em inglês, né? E longitudinal externa, que a gente fala helicoidal de passo longo. A gente já discutiu isso, né? E finalmente a serosa. Tá, o que a gente vai olhar para falar isso é duodeno, isso é jejuno, isso é íleo? A submucosa. Tem glândula? Duodeno. Não tem nada? Jejuno. Tem agregado de tecido linfóide? Íleo. É muito fácil, desde que você lembre como que é a parede de um intestino delgado, com todas as suas características. Né? Pode falar. Professor, assim como no epitélio, eu não posso dizer que o linfócito faz parte desse tecido, ele está em trânsito. Tá. E se é membrana mucosa, desde o esôfago até o final, o que eu tenho além do linfócito em trânsito aí, que a gente já discutiu? IgA secretória. No caso do intestino, quem faz a peça secretória? O enterócito. Tudo bem? No caso do estômago, quem faz a peça secretória? A célula mucípara, não é ela que predomina aí? E no caso do esôfago, a gente não sabe. Porque é certificado, mas são todas as células iguais. Porque a que estava na base, né, na camada basal, estou falando de célula basal. As células que estão na camada basal, elas vão sendo empurradas. É a mesma célula. É aquela célula lá que fabrica a peça secretória. E só tem um tipo celular. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Não? Vou seguir. Tá, então é isso que me interessa. A primeira lâmina, nós vamos ver, claro que na próxima aula, a mudança abrupta de epitélio, de piloro, aí eu falei piloro, então tem a fosseta grande, né? Não tem projeção para luz, e a glândula pequena. Tudo bem? Parede com 3 camadas, toda aquela característica de parede do estômago, né? Abruptamente, por que eu estou falando da mucosa? Porque é ela que muda muito, né? Ela vai mudar para um epitélio típico de intestino. Delgado, né, na verdade. Tudo bem até aqui? Tá, vamos sim. E aí, a gente está exatamente na continuidade daquela imagem. O piloro, a primeira porção do intestino, que é o duodeno, depois vem o jejuno, depois vem o íleo. Os 3 têm vilosidade intestinal. Aí vocês vão ver que eu vou mostrar. Na microscopia eletrônica de varredura, a gente pode ver a vilosidade em forma de dedo, que é a grande maioria, que eles falam digitiforme, forma de dedo. Pode ter em forma de folha, ou seja, tem 3 tipos na microscopia eletrônica de varredura. Mas quando a gente olha um corte histológico, não dá para falar isso, que forma que ela tem. Então assim, existem diferentes tipos? Tem, aqui predomina a digitiforme. Já a gente vai falar disso. Né? Tá, e sempre olhando para a submucosa, sempre olhando. Tem glândula até o duodeno, depois não vai ter mais. Tudo bem? Reparem que aí tem um problema, ele desenhou até o jejum, ó, a glândula, né? Então, um defeito aí no esquema, mas só o duodeno tem, o jejum não tem e o íleo tem a placa de Peyer. Aí ele mostrou só um nódulo, ele deveria ter mostrado mais, porque é um agregado de tecido linfóide, vocês vão ver isso perfeitamente, né? E aí vem o grosso. O grosso, se a gente olhar a superfície dele, não tem projeção para luz, é igual o estômago. O que são essas bolinhas aí que ele está representando? A abertura das glândulas. Tudo bem? E aí, o epitélio da glândula, também tubular reto, né, é um epitélio diferente dessa, porque é um epitélio simples cilíndrico com célula calciforme, não tem borda ciliada. Não precisa ter esse dispositivo, porque o grosso basicamente faz absorção de água, e a água não passa via transitose, ele passa pela membrana, formando as aquaporinas que vocês já devem ter ouvido falar. Tudo bem? Pois não. Mesma classificação de glândula, morfológica, sim. Mas tem células diferentes. Por exemplo, a glândula do estômago, do intestino grosso, não tem adipanê. Delgado tem. A do intestino grosso tem mais célula calciforme. A outra tem mais enterócito. E assim vai. Tudo bem? Então é aquela história. O que eles têm em comum? O que não tem em comum? Ok? Posso seguir? Pois não. Sim. Sim. Só que o agregado linfóide
primeiro está bem maior que no segundo. É o apêndice do começo ou não? Na verdade, não. Talvez ele esteja querendo mostrar que no apêndice chama atenção muito o tecido linfóide, mas ele está representando só um nódulo, né? Porque ele também tem um agregado, o apêndice. Mas eu não chamo de placa de Pallier aí, tá? Tá bom, só no ilho. Só um. Quem mais levantou a mão? Então, quem tem muito, chamando muita atenção tecido linfóide é ilho e apêndice. Tudo bem? Que a gente vai falar. Tá. Bom, esse tecido linfóide, como eu falei, pode aparecer um aqui, outro ali, mas agregados, ilho e apêndice. Né? Posso continuar? Continuar. A parede, tudo igual. Muscular é igual os dois, delgado e grosso. As 3 regiões do delgado, as 2 do grosso, ele cuidar de passo curto, ele cuidar da mesma história. E serosa. Todos eles têm serosa. Tudo bem? Vamos seguir. Tá. Essa é a primeira lâmina da região de transição piloro-intestino. Então, a gente vai vir com o estômago e a gente vai chegar no intestino delgado, a primeira região, que é o piloro. Aí vai ter aquele esfíncter que eu falei, que a camada mais interna de músculo liso, ela vai se expandir para formar um esfíncter anatômico, né, que retarda o esvaziamento gástrico. Não retarda para sempre, né? Mas demora para sair, porque é um controle mesmo fisiológico da passagem desse alimento. E a gente está vendo ela aí, ó, a expansão dela na lâmina. Né? Tá, essa é a primeira lâmina que a gente vai ver como aula prática. Transição piloro-duodenal, HI. O que mais? Essa lâmina vocês conhecem, essa ainda vocês não tinham conhecido, que é um corte longitudinal, né, da região de transição. Essa vocês já conhecem, que vocês desenharam aí tanto o epitélio quanto a musculatura lisa. Complexo, meritérico, entre as 2 camadas, quando a gente estudou o músculo liso. Essa lâmina tem 2 incidências de corte, a longitudinal e a transversal, não sei se vocês se lembram disso. Eu falei para músculo, desenha as 2, porque muda. O passo longo vai mudar, né? Então não é novidade para vocês, mas agora a gente vai explorar o órgão, a parede, vamos ver todas as camadas e assim por diante. Tudo bem? Como é jejuno, essa camada que eu estou passando a ponteira aqui, bem vascularizada, esses luzes aí grandes, que vocês também são vasos sanguíneos, é a submucosa, essa região aqui, ó. E quando vocês aumentarem, vocês vão ver que não tem glândula. Tudo bem? Olha uma malte de novo aí, ó. Pode aparecer, não tem problema, mas não tem uma grande quantidade disso, né? Tudo bem? Olha lá, vilosidade intestinal. Viu vilosidade? Intestino delgado. Mas eu tenho que saber qual a região dele, né? Tá, vamos seguir. E aí a gente tem uma outra de intestino delgado, jejuno, porque aqui a gente vai ver no fundo das glândulas a célula de Panet. Ah, mas aqui também ela tem. Tá, mas aqui o intestino não sofreu um estímulo para elas aumentarem o número e do produto que elas produzem. Porque vocês vão ver um monte de, na superfície apical, um monte de estruturas arredondadas, a gente pode até falar grânulo, né? Acidófilo. Ela tem várias coisas lá dentro, vocês vão ver. Fator de necrose tumoral, ela tem defensina, ela tem criptidina, a gente vai falar disso. Tudo para combater parasita. Então, o que foi feito aqui para a gente aumentar a quantidade dessa célula de Panet, ela ficar mais visível porque ela está super ativa? Nós injetamos aí um parasita na luz desse intestino. Tudo bem? E aí, como resposta, aumenta muito essa célula de Panet. Essa é uma das lâminas mais bonitas que tem na caixa nesse sentido. E vocês não vão ter dúvida em relação à célula de Panet. Tudo bem? Mas teve um estímulo aí, né? Para acontecer isso. Isso aqui é a muscular da mucosa. Só estou mostrando ela. Dela para cá é tudo mucosa, né? E a célula de Panet a gente vai ver na base das glândulas. Não tem como não ver, ok? Tá, vamos seguir. Aí nós temos o íleo. Ah, mas você falou que tem um monte de agregado. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4. Isso que era 1 aqui, tem mais de 1 aqui. Vocês conseguem ver? Ela é basófila, a lâmina própria, né? Por conta desses arranjos nodulares. E entre esses arranjos nodulares, a gente tem o difuso, que a gente vai aprender. O tecido linfóide pode ter o nodular e o difuso, né? E eles estão aí na lâmina própria. Só que
Se estimular, esse nódulo pode aumentar, porque o linfócito B pode virar linfoblasto e virar plasmócito. Lembra aquela história? Então tem um aumento aí, quando tiver algum antígeno aprisionado ou nessa luz, enfim. E quando eles aumentam em volume, esses tecidos linfóides, na verdade o nodular, ele pode fragmentar a muscular da mucosa e ir para a submucosa. Então a gente vai ver às vezes a muscular da mucosa fragmentada, né? Dependendo do estímulo. Tudo bem? Tá, corte longitudinal aí que a gente vai estar vendo, né? Do ilho. E aí a última lâmina. Eu estou falando de delgado, né? Não coloquei aí a lâmina de intestino grosso. Porque o grosso a gente vai ter o apêndice e o colo propriamente dito, que as 3 regiões do colo são iguais. Tudo bem até aqui? Tá, vamos seguir. A gente vai ver melhor isso aqui na aula prática, né? Tá. O que acontece no intestino delgado em termos de fisiologia, né? O final, ou basicamente a digestão, né? Porque começa lá, vamos pensar na cavidade oral. Tem uma certa digestão, ou uma fragmentação do alimento. Quando eu falo digestão, quem é que atua lá, por exemplo, como enzima? A amilase salivar, por exemplo, né? Então começa lá um pouquinho de digestão. Chega no estômago, também tem mistura de enzimas para fragmentar mais ainda, né? E aí é o final dessa digestão, com ação de enzimas. Mas essas enzimas, que toda enzima é uma proteína, né? Ela vem de onde? Das glândulas intestinais, as glândulas de Lieberkühn, como também das acessórias ao tubo digestório, fígado e pâncreas. É no duodeno que o ducto do pâncreas se abre e as, vamos falar assim, as pré-enzimas pancreáticas, ácido pancreático, que produz pré-enzima, grânulo desimogêneo, só vai ser ativo no duodeno. E lá elas vão exercer a sua ação, né? Que é isso aí, para fazer o final da digestão. Tudo bem até aqui? Tá, vamos seguir. A absorção seletiva. A gente sabe que o intestino, a grande função dele é essa. Para ele conseguir absorver muito bem, tem que estar quebrado os seus monômeros. Então, proteína, aminoácido facilita, obviamente, né, essa absorção. Os açúcares e monossacarídeos, enfim. E a gordura, triglicerídeo, ácido graxo, glicerol, menor pedaço para poder absorver. E aí a gente já tem informação. Tudo que for de natureza química lipídica é o quilífero central que vai absorver. É um capilar linfático, lá na vilosidade, já tinha falado isso para vocês. E tudo que não for de natureza lipídica, que pode ser proteica, pode ser açúcar, né? É capilar sanguíneo. Mas que tipo de capilar que mora na vilosidade? Fenestrado. Também você já tinha essa informação. Tudo bem até aqui? Tá, que mais? Vamos lá. Passagem de materiais não absorvidos. Tem coisas que não serão absorvidas e isso vai fazer parte das fezes. Então, que não precisa, que não é legal, não quer absorver, não é para absorver, vai embora, né? Tá. E produção de hormônios. Que hormônios que podem ser produzidos aí? Que atuam de maneira parácrina? Os da célula ápide, a gente já viu. Tudo bem? Alguma dúvida? Tá. Para fazer absorção, ele tem que ter uma célula absortiva, né? Essa célula absortiva é o enterócito. Ele que tem a microvilosidade na microscopia eletrônica, que é um outro dispositivo para aumentar a superfície de absorção. Só que eu não vejo isso na microscopia de luz, eu vejo o conjunto disso, que eu chamo borda estriada. Tudo bem? Vamos seguir. Então, os enterócitos são as células que desempenham a maior função aí nesse sentido. Se a gente pensar em principal função do intestino delgado, eles estão associados com essa principal função, né? Fazem parte aí de um dos dispositivos para aumentar essa superfície de membrana para fazer a absorção. E aí essa mucosa, ela tem que ser muito vasta, muito, vamos falar assim, ampliada para melhorar essa capacidade de absorção, né? Então, o que amplia essa capacidade? A gente já sabe, vamos do menor para o maior. Borda estriada. Tudo bem? A membrana vai aumentar em grande quantidade, né? O segundo, vilosidade. Tudo bem? O intestino não é reto, delgado. Ele tem as projeções, ampliando aí a superfície, a mucosa. Qual é o outro dispositivo? Prega. Submucosa empurrando a mucosa, aumentando mais ainda. E o outro, o comprimento, né? 6
7 metros, se a gente estender, tirar todo o intestino da cavidade, estender no chão, ele vai ter isso aqui. Tudo isso, tudo bem? No homem, né? No ser humano. Tá. Muito vasta área de absorção, muita vasta área de mucosa para fazer muita absorção. Né? Quem me chamou? Eu fui do menor para o maior. Microvilosidade ou borda estriada. Estou vindo de pequenininho para maior, tá? Tudo bem? Quer mais aí? Não? Tá. Então, agora eu estou indo do maior para o menor. O tamanho total do intestino, que é cerca de 6 metros do ser humano, com, obviamente, musculatura relaxada, né? E a gente obtém isso numa necrópsia, ele é muito extenso, e quanto maior ele for, mais tempo demora o alimento para passar lá dentro. Quando ele mora na cavidade, ele tem cerca de 3 metros, todo dobrado sobre ele mesmo, caber dentro dessa cavidade. Né? Tá, primeiro dispositivo. O segundo, as pregas. Submucosa empurrando a mucosa. Como que eu chamava isso mesmo lá no estômago? Uga. Né? Esse nome, não sei se ainda permanece na anatomia macroscópica, mas eu coloquei aí esse nome para prega, porque às vezes vocês podem ouvir em trabalho científico, em livros, né, falando dessas válvulas de Kerpen. O indivíduo que, assim, nomeou, denominou inicialmente, ouviu inicialmente a presença dessas pregas. Né? Eu acho mais fácil guardar prega. Elas são permanentes, tanto é que a gente, quando abre o intestino macroscopicamente, a gente vê ele todo ondulado, né, uma superfície lisa, né? E esse ondulado são essas pregas aí. Né? Aumentam a superfície luminal um pouco mais, não só o tamanho. Né? Não precisa ficar guardando isso. Tá, vamos seguir. Elas são permanentes, essas pregas, então não depende se o alimento está lá dentro para fazer a distensão da luz, se a musculatura não depende, ela permanentemente está assim, né? Com a existência da submucosa empurrando a mucosa. Macroscopicamente visíveis, quando a gente vê a fresco no intestino delgado, ele tem essa cara. Cada estrutura dessa aqui representa uma prega intestinal. E a projeção da submucosa empurrando a mucosa, que ao lado a gente tem o corte histológico mostrando exatamente essa projeção. Agora vamos perguntar, peraí, só um minutinho, vamos pensar. Se é o jejum o que corresponde à maior parte do intestino delgado, qual lâmina que a gente vai, com certeza, na maioria das vezes, encontrar uma prega? Duodeno, jejuno ou ilho? Claro que é o jejuno. Lembra lá no estômago? Quem é a maior proporção do estômago? É o fundo? É o cardia? É o fundo? É o corpo ou é o piloro? É o fundo, o corpo, desculpa. É o maior, é geralmente lá que a gente vai encontrar as rugas. Tudo bem? Fala, Heitor. De qual você está falando? Daqui ou daqui? Daqui, cada estrutura dessa que você está vendo uma projeção gordinha. Isso aqui é uma prega, daqui aqui é uma prega, isso aqui é tudo uma prega. Parece uns dedos deitados, cada dedo desse é uma prega. E quando eu levo para a microscopia de luz, eu vejo a submucosa empurrando toda a mucosa. Essa imagem amarela, ela é uma foto mesmo. Sim, o intestino delgado. Vocês não viram isso na anatomia? Hã? Não viu? Não de pertinho desse jeito, eu acho só. Hã? Eu não vi de pertinho desse jeito. Mas se você abre qualquer intestino que você pegar, ele é todo ondulado. Tá? Isso aí é fresco, né? É uma necrópsia isso. Não é fixado. Posso seguir? Tá. Então a submucosa empurrando a mucosa, olha as vilosidades, que na verdade a submucosa, quem que seria aquele final, né? O muscular da mucosa. Tudo bem? Ela que está sendo empurrada ali porque ela faz parte da mucosa, né? E repare que não tem nada na submucosa. Não tem glândula, nada que chama, não tem tecido linfóide, né? É o jejum, né? Tudo bem? Vamos seguir. E outra cor. Repare a quantidade de pregas intestinais que a gente tem aí. Tricrômio, né? As pregas, inicialmente, elas estão ausentes lá no duodeno e lá no final do ilho estão ausentes, olha lá, mais numerosas desenvolvidas no jejum. Então, assim, eu quero encontrar prega lá na lâmina da transição piloro-duodenal. Vai ser difícil vocês encontrarem. Eu vou ver lá no ilho, também vai ser difícil. É no jejum que vocês vão ver, né? Pra gente desenhar no relatório. Né? Tudo bem até aqui? Seguinte.
Vilosidade. E reparem lá, isso aqui é uma técnica que mostra, logicamente, não é HE, vilosidade e glândula, as projeções para a luz e as projeções para a lâmina própria. Entre uma vilosidade e outra, a gente tem uma glândula, uma invaginação. Então reparem, a gente está mostrando em todas elas vilosidade e glândula. Isso aqui é do duodeno. Olha do jejum como ela já tem mais forma de dedo. Vilosidade e glândula. E aí, o ilho, vilosidade e glândula. E agora o intestino grosso, só tem glândula. Não tem mais velocidade. Elas têm formas diferentes, mas na microscopia de luz HI você não vê isso. A mais comum, vamos pensar assim, é a digitiforme, em forma de dedo. Okay? Tá, são projeções da mucosa agora, lâmina própria empurrando o tecido epitelial. Né? E para que serve isso? Para aumentar a superfície diária. Para fazer o quê? A absorção. Mesma coisa. Ok, vamos ver as formas dela. A que predomina é a digitiforme, que está aí na microscopia eletrônica de varredura, como se a gente estivesse olhando de cima, né? No intestino, na luz. As em forma de digitiforme, que são as maiorias, são aqui, o autor está colocando aí como letra F. Em folha é a letra L. Repare que ela não é pontuda, ela é mais reta, né? E crista, que aqui predomina lá em criança, basicamente, ela é a letra R aqui. Quase igual à folha. Isso aqui é importante pra gente? Não, não é importante. Mas existem 3 tipos de formas de vilosidade. Ponto. Só isso. O que predomina na gente, adulto, é a digitiforme, forma de dedo. Tudo bem? Bebês e crianças têm muito mais aí formas de folha e crista. Depois, com o crescimento, a gente fica praticamente com as digitiformes. Das 3 regiões. Né? Tá, vamos seguir. Na célula epitelial, que é o enterócito, a gente tem agora microvilosidade. O que é agora? É o citoplasma empurrando a membrana. Tudo bem? Isso é uma especialização de membrana. Quem são as especializações de membrana apical que vocês estudaram? Estereocílio, que é igual a essa. Muito mais longo e ramificado. Eu vejo estereocílio na microscopia de luz, mas eu não vejo o microvilo, porque ele é menor e não ramificado. O microvilo, o microvilosidade, quem mais? Cílio e flagelo. Tudo bem? Quem que sustenta, elementos do citoesqueleto, a microvilosidade e o estereocílio? Basicamente, a quitina. Basicamente. E quem que sustenta o cílio e o flagelo? Microtúbulo. 9 pares de microtúbulos periféricos. História. Filamento intermediário não sustenta nenhuma especialização de membrana. Tudo bem? Filamento intermediário tem a ver com junção, né? Ok, pessoal? Tá. Então, as microvilosidades, só microscopia eletrônica de transmissão que eu vejo, né? Na membrana apical dos enterócitos. E eu pus aqui microscopia de luz com interrogação. Não chamo de microvilo ou microvilosidade, eu chamo o conjunto delas. Borda estriada. Que é uma faixa que a gente vê na superfície apical, né? Vocês já viram isso. Uniformes, mesmo tamanho, né? Aumentam muito a superfície diária, é o dispositivo que mais aumenta a superfície diária, o que mais é eficiente na absorção. Só que ele precisa aí, para ajudar ele a fazer essa absorção, eu tenho que ter, vamos falar assim, proteína, carboidrato, tudo quebrado. Tem que ter os monômeros para facilitar essa absorção. Né? Tá. Existe, vamos pensar num intestino que chama muito atenção, e aí tem eletromicrografia que vocês já viram, em volta da microvilosidade, de cada microvilosidade, tinha uma faixa que cobria essa microvilosidade. De quem que eu estou falando? Glicocálides. Que aí no intestino ele desempenha grande função de ter enzimas, as disacaridases e as dipeptidases, para quebrar e facilitar os monômeros a entrarem aí na absorção, para via absortiva, né? Tudo bem? Então já a gente vai falar aí desse glicocálise. O glicocálise, inibição por contato. Não, aí é enzima, a grande função dele, né? Tá. O que o autor representou aqui? 2 vilosidades intestinais, 2,
Essa aqui seria a membrana plasmática, na verdade, desculpa, tecido epitelial, estaria nessa faixa, e o conjuntivo ou lâmina própria dentro. Então, uma vilosidade e outra vilosidade. A luz está aí. A glândula fica no meio. Entre uma velocidade e outra você tem invaginação, formando a glândula ou cripta intestinal. Tubular reta, né? E o que ele está esquematizando aí em vermelho e azul? Os capilares. Na verdade, uma arteríola, uma vênula vai ter o capilar e o capilar vai ser fenestrado. E o que é esse branco aqui? O quelífero central. Tudo bem? Dá pra gente ver? Dá pra gente ver. Tá, além disso, ele não representou aí músculo liso que sai da muscular da mucosa e vai também aí na velocidade intestinal. Lembra lá no estômago que o músculo liso também saía da muscular da mucosa e ficava entre as glândulas? Aqui também acontece isso. Então essas velocidades, o tempo inteiro elas estão fazendo esse movimento. Para que será? Por que elas não ficam paradas e elas fazem isso? Porque se ela movimentar, independente da externa, peristaltismo, quando ela movimenta, ela está fazendo o alimento entrar em mais contato ainda com essa membrana plasmática, com esse glicocálice, para absorver e assim por diante. Por isso que o músculo liso sai e vem morar aqui também. Né? Tá. E o que o autor fez? Ele tirou um pedaço do tecido epitelial e aumentou aqui. Não tem só célula absortiva intestinal. Por que ele colocou só ela aí? Porque ela predomina no intestino delgado. No grosso, quem vai predominar é a caliciforme, né? Então, ele está mostrando aí que, tirando a superfície apical, a especialização de membrana que ele tem é a borda estriada, né? Então, o enterócito é uma célula do epitélio intestinal e tem a sua borda estriada, tudo bem? Que a gente já sabe. Junção que ele tem aí na lateral é o complexo unitivo juncional, que vocês aprenderam lá na biologia celular. Primeiro começa com zônula de oclusão, depois adesão, depois desmossomo, tudo bem? E depois eu posso ter, que não faz parte do complexo unitivo juncional, as junções comunicantes. Ok? Não estou falando nada de desconhecido de vocês. Aí a célula na lateral pode fazer isso aqui, ó. O que é isso aí? Interdigitação. Que também não faz parte do complexo unitivo juncional. Uma membrana entrando na outra membrana, ela pode ter isso também. Tudo bem? Tá. E na base? Que junção que tinha aqui na base com a lâmina basal? M-desmossomo. E aí vocês sempre falam, contato focal. Não. Contato focal é quando a célula migra. Ela tem lá as proteínas para formar o contato focal, mas não tem permanentemente contato focal. Isso é para migração de célula, né? M-desmossomo existe aí. Elemento do citoesqueleto ligado nessas junções. Desmossomo e M-desmossomo, filamento intermediário. E a zônula de oclusão, adesão, quem que está aí? A quitina. Lembrando que a de oclusão, eles ainda não sabem quais são as proteínas que estão ligando o citoesqueleto à molécula de adesão, que no caso aí é o ocludina e a claudina, mas é uma região de actina, né? Tudo isso é biologia celular, vocês já viram, tudo bem? Tá, e ele está mostrando aí a lâmina própria. Claro que entre o epitélio e a lâmina própria a gente tem a lâmina basal. Tudo bem até aqui? Vamos seguir. Essa imagem também de intestino delgado para mostrar vascularização, porque eu mostrei isso no estômago, estou mostrando agora no intestino. Como ele é muito vascularizado, tudo que vocês estão vendo em vermelho aí é vaso. Claro que os mais calibrosos moram em músculo, submucosa e lá perto, ou na velocidade, é capilar. Né? Ele recebe só o capilar, que é onde tem passagem de coisas, né? No caso aí, absorção. Não é que não tem um capilar aqui, eu tenho, mas os vasos mais calibrosos moram na parede mais externa. Né? Tá, e olha aí duas velocidades, o esquema, se a gente pegasse aqui para mostrar. O que está em verde que ele está mostrando aí, ó? O que é o verde mesmo? O quelífero central. O que está em azul e vermelho? A mesma história, capilar, ramo arterial e venoso, né? Arteríola e vênula, para formar a rede de capilar lá, perto da rede de capilar do quelífero e absorver coisas. O que é lipídio é quelífero, o que não é lipídio é tudo capilar fenestrado. O autor, de novo, não mostrou aí o músculo liso, mas o músculo liso vai subir aí também. Ok? Fala, Marcelo. Professora, macroscopicamente a gente só vê a prega, né? Não vê a velocidade. Não, só prega. Quem mais? Vou seguir. Tá.
Então vamos olhar. Aqui tem 3 imagens. Vilosidade intestinal na microscopia eletrônica de varredura. Vilosidade intestinal na microscopia eletrônica de transmissão. E aqui eu tenho 2 células. Aqui é o início do complexo unitivo juncional. 2 enterócitos. E aqui uma vilosidade para mostrar que essa região aqui que a gente tira da borda estriada, dessa faixa, né? Uma faixa contínua, ela só é descontínua na região da célula caliciforme, não tem borda estriada aqui, mas essa faixa, se eu levar para a microscopia eletrônica de transmissão, eu vou ver entre 2 epitélios, a superfície apical, os microvilos. Se eu for para a microscopia eletrônica de transmissão, a vilosidade que tem o revestimento de tecido epitelial e a sustentação de lâmina própria é cada estrutura dessa. Dá para entender isso, né? Aqui eu vejo vilosidades várias. Aqui eu vejo uma que eu peguei um pedacinho dela, o epitélio e a lâmina própria. E na faixa borda estriada eu vejo os 2 enterócitos e as especializações de superfície livre. Microvilosidade. Né? Tá. Vamos olhar aqui embaixo o corte histológico. 3 vilosidades, a luz do intestino ficam entre elas, e a gente está ampliando esse epitélio aqui, para a gente olhar esse, né? Que está aí revestido com a célula caliciforme. Ampliei mais ainda, peguei essa região para mostrar que esse branco que fica entre um epitélio e outro, porque aqui é uma velocidade e outra, é a luz do intestino. Então, quanto mais eu tiver projeção, mais esse alimento que está na luz e o movimento da velocidade, mais ele vai entrar em contato com esse epitélio aí, vai ser absorvido. Por isso que eu tenho que ter músculo liso, que eu já falei para vocês, né? Tá. E aqui, o glicocálix é super importante, muito desenvolvido, porque ele tem várias enzimas. Para quebrar o que está na luz, ajudar nessa quebra e facilitar mais ainda a absorção. Então aqui ele não tem aquelas funções, inibição por contato, reconhecimento celular. Não, aqui é ter enzima. Né? Tudo bem? Qual era a mesma composição de um glicocálix? Glicoproteína, na verdade, o açúcar de uma proteína de membrana, o açúcar de um lipídio de membrana, de um fosfolipídio. Quem são os outros 2? Glicoproteína que ele produz e libera e fica absorvido aí, e falta um. Protoglicana, que ele produz e fica absorvido aí. São 4 componentes. Como a gente está falando, é tudo açúcar, né? Açúcar de lipídio, açúcar de proteína, glicoproteína que ele produz, protoglicana, tudo açúcar. Por isso que o glicocálix é uma capa de açúcar, né? Específico para aquela célula. Não é o mesmo glicocálix, por isso que as células se reconhecem. A intestinal tem um tipo, o hepatócito tem outro, e assim vai. Por isso o reconhecimento celular, quando está tudo sendo formado durante a embriologia, elas migram porque se reconhecem por causa do glicocálix também, né? Tudo bem até aqui? Vamos seguir. Tá, olha o que o autor está mostrando, por isso que eu falo, é bom ver vários esquemas para a gente depois entender o corte histológico. Cada projeção dessa em forma de dedo está representando vilosidade intestinal. Tá. Vamos olhar o que reveste a vilosidade intestinal. É aquele epitélio simples, cilíndrico, com borda estriada e célula caliciforme. A célula caliciforme, ele representou aí o autor dessas partes mais esbranquiçadas. Porque ela é branca em HI, né? Tudo bem? A porção apical. E o resto que está em roxo é o enterócito. Tudo bem? Tá. E aí, o que ele fez para mostrar? Da muscular da mucosa, está saindo uma projeção que vai fazer parte também, ou vai estar lá na lâmina própria, que é a continuidade dela, para a velocidade ter movimento, né? E aí, também lá da submucosa, com vasos mais calibrosos, parte o pilífero central. Ele não desenhou aí o capilar fenestrado, esse esquema, só mostrou esses 2, né? E entre uma vilosidade e outra vilosidade, a gente tem a invaginação, a glândula. E aí a gente tem esses buracos aqui. O que esses buracos representam? A abertura da glândula. Então, a mucosa do intestino delgado, ela é igual para todos os intestinos delgados, todas as partes, né? Duodeno, jejum e hígado. Igual em que sentido? De ter vilosidade, de ter o epitélio, de ter glândula, igualzinha. As 3 regiões. Tudo
Tudo bem? Qual é a diferença para o grosso? O grosso não tem isso. Mas ele só vai ter glândula. Tudo bem? E o predomínio aqui é célula caliciforme, no grosso. Que células que moram aqui que vocês já conhecem? O enterócito e a caliciforme. Né? E na glândula, que a gente já falou? Enterócito, caliciforme, ápode, tronco e a panê, que é nova agora. E tem uma que agora está muito na moda, a Tuft Cell. Eu vou mostrar rapidamente, nenhum livro mostra. Essa célula também tem a ver com parasitoses. Né? Qualquer parasita aí, na verdade é uma sentinela, como se fosse uma célula que detecta a presença de coisas estranhas, mas envolvido com parasita, não é um outro tipo de antígeno, né? E ela vai brigar, né, contra esse parasita. Tudo bem? Existe mais uma outra célula aí que pode aparecer em locais que tem tecido linfóide na lâmina própria. Então, se naquele local, na lâmina própria, tiver um arranjo nuclear, no epitélio que está acima da glândula, né, fundo da glândula, vai ter uma célula que é chamada de célula M, que a gente vai ver também. Essa célula M, ela abraça células do sistema imune. Ela forma um microdomínio aí no próprio epitélio para mostrar o antígeno já logo de cara para essas células que ela está abraçando. Eu vou mostrar para vocês. Microscopia de luz a gente não vê, só eletrônica mesmo, mas eu sei que ela está presente ali. Então vão aparecer algumas células, algumas exclusivas, que a gente vai começar a falar delas. Né? Tudo bem até aqui? Vou seguir. Olha agora esse desenho. O que o autor mostrou? 3 vilosidades, mas o que a lâmina própria tem separado, mas pensem nela como tudo numa única só. Ele só separou para mostrar didaticamente. Né? Então vamos lá. A primeira vilosidade, na lâmina própria, ele está representando os capilares fenestrados. Na segunda, ele está representando o quelífero central. E na terceira, o músculo liso que parte lá da muscular da mucosa. Então vamos pôr tudo numa mesma velocidade, tudo isso. Né? Volta tudo e põe numa só. Que é o que cada velocidade tem. Tudo bem até aqui? Tá. Olha a glândula entre as velocidades. As glândulas intestinais que a gente já tinha falado. Né? Tá. Muscular da mucosa. Submucosa. Reparem como é lá que eu tenho os vasos mais calibrosos, tanto sanguíneo quanto linfático. E o que ele pôs isso aqui, dessa forma estrelada? O que ele está tentando representar aí? O plexo submucoso. Esse plexo submucoso, o representante quem é mesmo? Neurônio, né? Os constituintes, desculpa, neurônio e glia periférica. O que ele vai fazer mesmo? Qual é a função dele? Viver para a mucosa. Quando eu falo viver para ela, ele vai colocar isso na prova, né? O que é? O que ele vai controlar? Secreção das glândulas, proliferação celular, vascularização de uma certa forma em termos de contrair ou não, a absorção delas, o quelífero central, a contração desse músculo liso que está subindo aí, da própria muscular da mucosa. Ou seja, junto com a ápode, que também tem secreção parácrina aí nessa região, eles vão controlar a funcionalidade da mucosa. Tudo bem? Agora que a gente vai ver como que é esse plexo submucoso mioentérico, que eu vou mostrar para vocês uma imagem. Né? Tá. Depois a gente vem para a muscular externa. Helicoidal de passo curto e helicoidal de passo longo. Porque ele não desenhou tão representando as duas camadas aí, mas tudo bem. Na verdade ele queria mostrar mais a mucosa, né? E aí na muscular externa eu também tenho o que tem na submucosa, o plexo mioentérico. Esse agora está associado com o peristaltismo, só com a túnica muscular externa. Tem nada a ver com a outra parede, acima dela. Né? E lá embaixo a serosa, que é um conjuntivo submesoterial e depois dele virado para a cavidade, um mesotélio. Peritônio visceral. Tudo bem? Alguma dúvida? Vamos olhar. Olha agora outras representações. O que o autor está querendo mostrar aí? Vilosidades, tem 4 vilosidades, e entre elas, entre duas, uma glândula, que eu chamo de glândula intestinal, cripta intestinal, enfim. Né? O que está em cinza aí é a lâmina própria e a muscular da mucosa, essa faixa vermelha. Tá. O que ele está querendo mostrar?
Quando o corte está longitudinal, bem bonitinho, eu consigo ver a velocidade, como essa que ele está contornando ali em verde, e a glândula como ele está contornando em azul. Quando está em corte longitudinal, perfeito. A gente consegue falar. Mas e quando está os dois cortados transversais? Que é isso que ele quer mostrar. Porque a gente tem que pensar tridimensional. Eu tenho uma velocidade aqui, mas atrás dela vão vir outras. A gente só pensa em corte, mas e o que está na frente e o que está atrás? Às vezes o que está atrás pode estar torta a ponta dela, e aí a gente vê ela cortada transversal e bagunça tudo em termos de incidência, né? Então a gente pode também encontrar tanto a velocidade cortada transversalmente, voltada lá na luz, quanto as glândulas cortadas transversalmente. Vamos procurar aqui ela cortada transversal. Essas bolinhas que vocês estão vendo aqui embaixo, é glândula cortada transversal, não está longitudinal. Então aquilo que eu sempre falo, tem dificuldade, tenta achar aquela glândula tubular reta, cortada longitudinal, e a velocidade é a mesma coisa, para não confundir, né? Tá, então aqui está mostrando exatamente o que é velocidade, que é o tracejado em verde, e agora a invaginação, que as setas amarelas estão mostrando aí, as duas, entre uma e outra, o que está em azul circundado aí é a glândula tubular reta. Cortou transversal, gera dúvida, né? Então fujam se bagunçar na cabeça de vocês essa incidência. E o que ele está mostrando aqui ao lado? Que no fundo da glândula intestinal, qualquer região, duodeno, jejunilho, a gente vai encontrar células que moram nesse fundo, que agora apareceram que vocês não conheciam. Por exemplo, as células de Pareto. É aqui que a gente vai procurar. Mas eu sei que além delas tem a tronco, que eu não vejo mitose. Mas a tronco, fala, essa é a célula que origina, por exemplo, os outros enterócitos. Só se eu fizer marcação. Eu posso ver figuras de mitose, né? E a ápode é difícil também. Eu tenho, assim, medo de falar. A patologista fala, essa é a ápode. Né? Porque geralmente o citoplasma dela não está corado, mas não é tão cromófobo quanto a célula falciforme. Eu falo só que eu estou vendo se eu tiver marcação, um corante cromafim, porque elas são células cromafins, sais de cromo, que elas se identificam. H eu não falo, eu tenho medo. Tudo bem? Mas elas moram aqui, tudo aqui. Pois não. Professor, o clípero central, ele aparece branco assim, tem bastante vídeo, ele é Não. corrido. A luz. Ah, No capilar linfático tem uma luz muito dilatada. Não é para líquido. Que tecido é esse aqui, ó? Eu vou circundar. Esse aqui é onde moram as glândulas. Que tecido é esse? Como que eu chamo esse tecido? Denominem para mim. Lâmina própria. Que tecido é a lâmina própria? Conjuntivo. Que conjuntivo? Classifiquem. Frouxo. É o mesmo conjuntivo que está empurrando o epitélio da vilosidade. Igualzinho. Tudo bem? Então eu tenho conjuntivo na vilosidade, lâmina própria, como eu tenho conjuntivo, o lâmina própria envolvendo glândula. Mesmo conjuntivo. Né? E esse aqui, muscular da mucosa, músculo liso. Abaixo a gente vai ter a submucosa. Tudo bem? Vou seguir. Pois não. Professora, a célula de Panet é essa em volta ou essa bem essa que está falando no meio? Assim? Você vai ver melhor em maior aumento. Esquece por enquanto. Ela fica na base da glândula. Ah, tá. São várias. Tá? Guarde só por enquanto que ela está na base da glândula. Tá. Então, enquanto velocidade está associado com absorção, a cripta ou a glândula, secreção e renovação celular. Tudo bem? Ah, mas eu tenho enterócito na glândula. Ele não vai fazer absorção? Pode, mas é o vírus que é mais associado com isso, né? Aqueles enterócitos da velocidade. Pois não. Entendi. Músculo liso. Muscular na mucosa. Submucosa que está abaixo, branco. Posso seguir? Tá, vamos lá. Tá, então tá bem claro isso, né? Velocidade de absorção, glândula, proliferação celular, renovação celular e secreção, né? Basicamente aí.
a grande função delas, né? Enquanto a velocidade é uma projeção para a luz, a glândula é uma projeção para a lâmina própria. Uma é evaginação, outra é invaginação. Parece besteira isso, mas erram, né? Por isso que eu estou insistindo, cuidado. Ok? Tá, vascularização, vamos pensar. Quem é mais vascularizado? O conjuntivo que está no vilo ou o conjuntivo que está na glândula ao redor? Os dois são vascularizados, mas da vilosidade, se a gente for pensar, tem muito a ver com a funcionalidade, né? Absorver tudo que não é lipídio. Então é nesse sentido, mais vascularizado, não que o outro não seja, né? Mas é nesse sentido, a absorção é a principal função ali. Então ele tem aí uma grande vascularização, uma grande quantidade capilar e tudo fenestrado. Mas o que mora ao redor da glândula, que tem uma menor quantidade de capilares, eles são contínuos. Então eu tenho dois tipos de capilar aí. O fenestrado no vilo e o contínuo na lâmina própria, na submucosa, no músculo, né? Ele tem conjuntivo lá, enfim, conjuntivo submesotelial, é tudo capilar contínuo. Tudo bem? Vamos pensar nas células que estão no vilo, na evaginação, naquele epitélio simples, cilíndrico, com borda estriada, célula caliciforme. Né? Quem predomina é o enterócito, seguido pela célula caliciforme, e agora olha isso aqui. A ápode enteroendócrina, neuroendócrina, mora na base. Mas nada impede de duas aparecer na velocidade. Então elas podem estar lá. Mas os livros falam, essas células moram na base. Vocês vão ver isso, porque praticamente 99%, vamos falar assim, é na base que elas são encontradas. Então eu vou mostrar uma imagem para vocês. Não se espantem se algum trabalho científico, algum livro falar que elas podem ser encontradas na velocidade também. Pode. Uma ou outra. Tudo bem? Pois não, Marcelo. Mas aí se você colocar na prova, por exemplo, a velocidade, e falar quais células estão aqui presentes, a gente coloca O que você acha? O que você acha? Eu acho que coloca que tem pouco. Sim, exatamente. Ou, predominantemente, ela mora na glândula. Nesse sentido, né? Lâmina própria. Agora eu estou falando do que está sustentando esse epitélio, tá? Que forma aí, empurrando a evaginação. O que eu vou encontrar? Os capilares fenestrados, os clifes centrais e músculo liso. De onde veio isso aí? Da muscular nervosa, que a gente já viu. Tudo bem? Vamos seguir. As glândulas intestinais são invaginações para a lâmina própria. Ficam entre um vilo e outro vilo, a gente já viu. Tudo bem? E elas vão até a muscular da mucosa. Né? Tá. As células epiteliais que moram ali são do mesmo epitélio que a gente já viu. Eu tenho enterócito, eu tenho célula caliciforme, mas agora vão aparecer outros tipos. A ápode mora predominantemente aí. A tronco só mora aí, eu não tenho célula tronco na vilosidade. Panê só mora aí, eu não tenho na vilosidade. Tudo bem? É nesse sentido. E a tronco constantemente renova, né, essas células, tanto da glândula ou da crípula intestinal, quanto da vilosidade. Só uma ela não consegue renovar. Quem é ela? A ápode. Só ela que ela não consegue. O resto, tudo tem dessa célula tronco. E aí se ela vai empurrando e ela vai ocupando a velocidade ali em cima. Né? Tudo bem? Tá. Olha por dia quanto que a gente perde e quanto que é renovado. Muita célula. Por isso que os quimioterápicos, a maioria, que, vamos falar assim, destrói tanto células tumorais como também células em intensa proliferação, que sofrem rápida proliferação, porque a célula tumoral também sofre rápida proliferação. Então o quimioterápico é para isso, para brecar essa proliferação. Só que ele breca também a proliferação de células sadias. Então as pessoas normalmente que tomam quimioterápicos, fazem quimioterapia com quimioterápicos mais agressivos, por exemplo, quem tem câncer de mama, vai ter problema intestinal por causa dessa renovação aí. As células também são acometidas, né? Tudo bem? Outro local que pode ter problema, que a renovação também é mais ou menos rápida. Pele. Né?
né? Não tanto quanto o intestino, mas a pele também. Então, todos os locais que tiverem renovação rápida, o intestino é o principal, né? Vai ter problema nesse sentido, com o uso de quimioterapia, né? Tudo bem? Vamos seguir. Tá, o epitélio, se eu fosse classificar da glândula, ele continua sendo o mesmo epitélio, simples e cilíndrico. Pode falar borda estriada, lembra que ele não está associado tanto com absorção, mas eu tenho enterócito lá, né? E muita célula caliciforme, não, a mesma quantidade que eu tenho lá em cima. O intestino delgado não tem tanta célula caliciforme. Então a gente só classifica como simples cilíndrico, né? E aí a gente tem as células tronco, e olha lá, enterócito, absortivo intestinal, caliciforme, ápode, panê, que agora aparece aí, e na moda a tuft. A tuft está associada com o sistema imune. É uma sentinela que fica aí, na verdade, contra parasitas, detectando a presença deles. Né? Tá, vamos lá. Lâmina própria, conjuntivo propriamente dito, é frouxo, se a gente fosse classificar. E pode aparecer o linfóide, a gente já viu. Nodular é a bola redonda. O difuso é o que fica entre elas ou na periferia dessa bola. Só para adiantar, todo tecido nodular é predomínio de linfócito B. Todo arranjo internodular, periferia, que em forma redonda, é predomínio de linfócito T. Bem? A gente vai ver isso mais pra frente. E aí, como está no intestino, eu posso chamar de malte? Sim, porque é tecido linfóide associado à mucosa. Mas aí, especificamente, a gente pode chamar de galte, porque é parte do intestino. Como lá no sistema respiratório, se tivesse um brônquio, o brônquio pode ter isso aí, seria uma balte. Se tivesse na cavidade nasal, uma naute, e assim vai. É tudo malte. Não quer errar? Um malte, né? Que é o nome comum dele. Ok? A gente vai falar muito bem mais pra frente na aula de tecido linfóide. Tudo bem até aqui? Tá. Outra imagem para mostrar para vocês. O autor tirou um pedacinho do intestino delgado e colocou a mucosa aqui. Por que ele colocou a mucosa e não colocou o resto da parede? A grande estrela aí é a mucosa, né? O resto da parede a gente tem que falar. Tem sempre serosa? Tem. É a muscular delicoidal? É. E a submucosa tem só uma diferença no duodeno e glândula. O resto tudo igual, né? Então a mucosa aí é que chama atenção em termos de funcionalidade. E aí, de novo, vamos lá. Projeção. O que está em amarelo é lâmina própria, né? Empurrando, fazendo uma evaginação é a vilosidade. E o verde aqui, de novo, quelífero. Ele está mostrando, né? Aí ele pegou um pedacinho da glândula, que fica entre duas vilosidades, e colocou a glândula aí. E ele está representando, que é, se a gente classificar glândula, exócrina, simples, tubular, reta, né? E se a gente for pensar em tipos celulares, vamos lá. A primeira é o enterócito, célula caliciforme, célula ápode, eu não estou nem enxergando, não é importante, é ápode, célula tronco e apanê, que a gente tinha falado. Pois não. Ele tem glândula. Nos outros não. Ok? Então, os 5 tipos celulares que os livros trazem estão aí. E reparem, enterócito, laranja, eu tenho tudo. Eu tenho desde a vilosidade até na glândula. Caliciforme, eu também tenho no epitélio de revestimento, tenho na glândula. A tronco, só na glândula. Não tenho lá em cima. Né? A ápode, desculpa, a gente já viu, a tronco está aqui, que é a vermelha, só na glândula. A interendócrina ou ápode, ela predominantemente está na glândula, mas eu posso encontrar uma ou outra lá, que eu já tinha falado, né? E a panê só na glândula. Tudo bem? E essa tuft agora, que eu vou mostrar aí uma imagem de um trabalho científico, ela pode estar na glândula, como pode também estar no epitélio de revestimento, estilo da ápode, né? Pode estar aí nos dois. Que é essa imagem. A tuft, para chamar a atenção, é essa magrinha meio azulada que está aqui, como ela está aqui, ou ela pode estar aqui também. Então, só para chamar a atenção, células todas do sistema imune, associadas com a funcionalidade aí do intestino, mas para brigar contra um parasita. A tuft vai estar associada com isso, né? Tudo bem? Só para mostrar aí
os livros não trazem ainda ela. Eu vou perguntar em prova? Claro que não. Vocês têm que guardar essas 5 aqui, tá de bom tamanho. Mas vai que um dia vocês ouçam falar, já ouviram falar dessa célula, né? Tudo bem? Tá. Olha o que o autor está mostrando. Ele está comparando a posição da célula-tronco num esquema de estômago e num esquema de intestino. Vamos olhar o estômago. Se eu passar uma reta aqui, eu não tenho projeção para a luz, eu não tenho evaginação, eu só tenho invaginação. Dá para entender isso, né? Só glândula. E ela era tubular ramificada, vocês lembram disso? O autor está mostrando aí. Morando na lâmina própria, isso aqui é lâmina própria, né? A célula-tronco, ela mora no final da fovéula, que é a invaginação, e no começo da glândula, tá nessa posição que a gente já tinha falado. No momento em que precisa renovar, olha lá, uma rápida renovação de 4 a 7 dias, epitélio de revestimento, como também ela pode migrar mais vagarosamente, mas é também rápida a renovação, não tanto quanto do epitélio, né? Para a glândula. É isso que ele está mostrando. E no intestino delgado? Vilosidade, evaginação e a glândula. Invaginação. Entre uma vilosidade e outra glândula. Né? Onde está a célula-tronco? Na base. E aí as células vão migrar, tanto vão renovar a glândula quanto a vilosidade. Renovação rápida também. Tudo bem? Glândula exócrina simples tubular reta. Né? Que nós temos aí em termos de classificação morfológica. Tá. A célula-tronco lá na base de uma glândula intestinal, ela pode renovar a absortiva, o enterócito, a caliciforme, a panê e ela mesma. Né? Ela vai para frente numa família, mas ela também se prolifera para sempre a gente ter uma de reserva. Né? Então, só para mostrar que ela tem essa capacidade de renovar menos, todas elas menos rápido. Né? E aí a gente vê várias figuras de mitose na glândula, tudo anáfase aí que vocês estão olhando. E aí mostrando que essa renovação depende da perda de células na superfície. Então, da mesma maneira que eu estou aumentando a quantidade de células, eu tenho que perder a quantidade de células. Então, a perda de células também na vilosidade, que está sendo mostrada aí nessa seta, é muito grande para ter a quantidade de renovação que tem. Tudo bem, pessoal? Ponta de uma velocidade intestinal, né? E aí no meio, o conjuntivo onde tem os vasos, o músculo liso e assim por diante. Tá, olha agora a célula de Panier. A célula de Panier, ela fica no fundo da glândula. E elas necessariamente, um conjunto de células, não é uma célula só, cada núcleo pertence a uma célula e necessariamente ela tem que ter, na sua porção apical, acidofilia. Ela pode ser uma acidofilia mais homogênea, mas se o material estiver bem preservado, a gente vai ver um monte de bolinha, que são os grânulos de secreção dela que contém aí o produto que ela produz, né? O principal produto que todo mundo fala é da lisozima, mas ela tem outras que eu vou mostrar. A lisozima ela serve para digerir parede de algumas bactérias. Ela tem capacidade também, a célula de Panier, de fagocitar algumas bactérias. E olha agora, regula toda essa flora intestinal do intestino. Então, aquela lâmina que a gente fez para vocês verem uma grande quantidade de células de Panier, a gente colocou lá dentro da luz cocô, simplesmente. Pegou, tirou, fez um macerado de cocô, né? Colocou numa seringa e colocou dentro da luz no intestino. Isso não é normal você ter dentro da luz, né? Tudo bem? Você pode tirar uma sepse se você fizer isso, né? É um modelo de sepse experimental, você injetar fezes na luz. E aí a resposta disso, uma das coisas, é aumentar a quantidade de células de Panier, né? Para brigar contra as bactérias que tem ali nessa flora intestinal, né? Nessas fezes, né? Tá, vamos lá. Além da lisozima, que todo livro traz, que fura a parede de algumas bactérias, né? Ela também produz, olha lá, as defensinas ou criptidinas e o fator de necrose tumoral. Vou entrar em detalhe com isso? Não, vocês têm que falar. Ela
destrói bactérias. Bom, é isso. Cada produto que ela produz aí tem uma ação. A imuno vai falar, a fisiologia vai falar. Eu quero que vocês lembrem da presença dela, da morfologia dela, e que ela tem a ver com destruição de bactérias. É isso que me interessa. Né? Tá. Intestino grosso tem célula de Panet? Não. Mas eu posso ter, como a mudança é abrupta, né, de delgado, ilho, para apêndice, intestino grosso, a célula às vezes não termina de uma vez. Eu posso ter uma ou outra ali no comecinho, né? Depois ela desaparece, não tem mais. A ponto da gente falar e ler nos livros e trabalhos que ela é exclusiva de intestino delgado, e ela é mesmo. Ela vai ir praticamente no intestino delgado, uma ou outra pode ir lá, por causa da transição. Né? Tá. A ápode. A ápode, a maior parte, predominantemente, fala não migra para o vivo, uma ou outra pode migrar. Por isso que a gente fala predominantemente aí. Ou os vivos falam, ela só está na base. Mas a gente já sabe que uma ou outra pode migrar sim. Né? E o que elas vão fazer? Liberar um monte de hormônio que tem ação parácrina, né, ali local, e olha lá, coordenar todos esses hormônios. A função intestinal, do fígado e do pâncreas. Que tipo de hormônio, por exemplo, elas podem liberar? Colicistoquinina, motilina, peptídeo vasoativo intestinal. Cada um controla uma coisa, que eu também não vou perguntar. Falei, célula ápode tem o que ela produz e a funcionalidade disso. Eu vou deixar isso para a fisiologia. Quero que vocês pensem de uma maneira geral. O que a ápode faz? Ela libera hormônios que têm ação parácrina e que vão controlar toda a funcionalidade daquela região. Musculatura, né, contração do músculo liso, proliferação, renovação, toda a história. Não vou perguntar de cada um. Tudo bem? Isso aqui é de um trabalho científico que ele mostra aí bonitinho os diferentes produtos de secreção de células neuroendócrinas ou ápode. Por exemplo, esse produto aí, que é a grelinina, só o estômago produz nesse sentido, o resto não. Só nesse sentido. Todo o estômago, até o final, no colo, produz a somatostatina. E assim vai. Vocês vão aprender isso lá na fisiologia. Né? Colicistoquinina, que a gente estava falando. Um pedacinho do final do estômago, mas basicamente é intestino delgado que produz. E assim vai. Tudo bem? Onde que eu encontro isso? Google. Trabalho científico. Só vocês colocarem lá, produz de secreção de célula ápode. Vocês vão ver milhões de esquemas. É só procurar. É mais fácil pedir, né? Pode dar a imagem para mim? Não. Vai procurar. Né? Tudo bem? E aí vocês aprendem, né? Tá, olha a célula M. Toda vez que eu tiver uma malte, aqui ele está representando uma placa de Peyer. Lá no ilho, que é um monte de malte. Necessariamente só não é aí. Eu posso ter só uma. Da mesma maneira, eu vou encontrar nesse tecido epitelial a célula M. Tudo bem? E aí essa imagem grandona dela, reparem que ela abriga células dentro dela. Macrófago, linfócito, predominantemente que tipo de linfócito? Linfócito T, predominantemente. E aí os antígenos que ela consegue detectar e passam por ela, já encontram logo de cara nessa vamos falar assim, nesse abraço que ela abriga essas células que vão tentar destruir ele. O que ela está fazendo, já está indo de cara, para impedir que esse antígeno, que sejam os mais variados, encontrem vasos sanguíneos e linfáticos, não se disseminem rapidamente. É uma forma de proteção. Né? Se eles conseguirem escapar disso aqui, quem que vai ter embaixo aí? Uma malte. E ele pode ser aprisionado nessa malte. Né? Tem linfócito T, B, macrófago ali que a gente vai ver. Então é tudo no sentido de proteger aquela região de antígenos. Antígeno é qualquer coisa estranha que não faz parte do intestino. Né? Tá, quando a gente vai para a microscopia de luz, tem muitos trabalhos e autores e atlas que mostram que essas células estranhas que tem esses buracos aí, é uma célula M. Para a gente encontra coisa lá dentro. Mas falar na nossa lâmina que eu estou vendo a célula M, possível. Como é que você vai pedir? Quando eu tiver uma malte, eu vou perguntar, nessa região, que célula que pode ser encontrada?
Ou denomine ou cite os tipos celulares que podem ser encontrados aí. Eu mostro uma malte embaixo. Eu estou querendo que fale da célula M. Tudo bem? Por que eu pus isso aqui? Porque muitos falam assim, a célula M é uma célula apresentadora de antígeno. Isso é apresentar antígeno? O que é apresentar antígeno? Ele endocitar, fagocitar um macrófago, por exemplo, destruir, e pedaços disso seriam apresentados na membrana da célula para uma outra célula. Tem receptor para isso lá fora. Não é a mesma coisa que isso. Essa célula abriga outras células, que podem ser apresentadoras de antígeno, como o macrófago, por exemplo. Então, cuidado. Né? Ela abriga células, né? Não é apresentadora de antígeno. Tudo bem? Tá. Reparem que a lâmina basal ela pode ser fragmentada. Desculpa, falei errado. A muscular da mucosa pode ser fragmentada aí, né? Por conta dessas células irem, vamos falar assim, ou serem abrigadas aí por uma célula ímita. Né? Tá, só vamos mais um pouquinho. Falando do enterócito, em termos, isso é pura bioquímica. Vocês já aprenderam a absorção lá na bioquímica? Já? Aqui é muito simples. Aquilo é aquela história. Tudo que não é lipídio, capilar fenestrado. Tudo que for de natureza lipídica, capilar nível central, vaso linfático. Mas quando a gente fala carboidrato, eu tenho que quebrar isso, né? Em monossacarídeo, proteína, em aminoácido, no máximo pequenos peptídeos para facilitar a absorção. Eu não estou pegando uma molécula inteira. Tudo bem? Eu estou pegando os monômeros dela, né? Lembrem que o glicocálix tem as disacaridases, as dipeptidases, as lipases, para quebrar isso já e facilitar, né? A mesma coisa para lipídio. Tem um monte de informação aí, enfim, né? Mas eu quero que vocês lembrem que ele entra bem quebrado e ele vai para lactífero quilífero central. Tem alguns autores que chamam de lactíferos centrais também. Aí lactífero, lembra do lactífero da mama, eu acho que é complicado, né? Então o quilífero, mais fácil, né? Tudo bem? Bem simples. E aí a gente vai finalizar e vem essas histórias aqui, um monte de esquema que a gente encontra da digestão. E ele mostra, por exemplo, natureza química de carboidrato. A digestão começa lá inicialmente na boca. Amilase salivar, já começa a quebrar lá. Não acontece isso para proteína, não acontece isso para nucleotídeo, para DNA e RNA, não acontece isso para lipídio. Só para comparar a natureza química de cada produto que a gente ingere. Né? Não sei se a bioquímica mostrou isso aí. O estômago, eu já tenho ação de pepsina. Tem a ver com quebra proteica. O intestino tem ação lá de enzimas pancreáticas, principalmente, tem a ver aí também com proteína, e assim vai. Eu não vou perguntar isso aí. Eu quero geral, que eu já falei antes. Tudo bem? Cada um tem aí uma ação, cada um tem uma enzima, e assim vai. Né? Eu quero geral. Ok, pessoal? A mesma história aqui. Repara que vocês encontram vários esquemas mostrando os diferentes, os enterócitos, como é, o que vai para quilífero, o que vai para capilar fenestrado, e assim vai. Tem vários à disposição de vocês aí, né? Tá. E pra gente fechar, fechar só esse assunto, né, que a gente continua. Existem doenças que a gente chama de enteropatias, né? Ou seja, a pessoa não tem vilosidade intestinal, ou ela é destruída temporariamente. Como tem alta renovação, ela pode se renovar, né? Uma delas é a doença celíaca, que é a mais comum, que vocês já ouviram falar. Isso é enteropatia ao glúten. Não se sabe por quê, até hoje, porque se soubesse, as pessoas estariam curadas, né? Essa pessoa tem algum problema com relação ao glúten e a presença dele faz destruir vilosidade. Isso é uma figura do Netter. Quando a gente olha o intestino, ele não tem prega. Ele não tem vilosidade, ou seja, tem problema de absorção. Tudo bem? E aí sai muita coisa, não absorve nada, né? Aí ela tem que fazer uma regrar a alimentação, tem que ficar a vida inteira fazendo isso, né? Para ela poder sobreviver e não ter grandes consequências dessa situação. Tudo bem? Mas tem outras, tem a enteropatia ambiental e tem a não ambiental. Tem outras enteropatias aí. A gente está mais ou menos falando da celíaca, mas as outras também envolvem perda de prega e vilosidade, né? Que tem tudo a ver com a absorção.
Não tem como perder tamanho do intestino, né? O pessoal perdeu, não. Então o lance a prega, é a vilosidade, se a vilosidade for embora, a microvilosidade não vai. Perde 3 dispositivos aí, né? Então não absorve muito bem os alimentos. Essa é a famosa, por isso que eu estou falando dela. Tudo bem? E aí a gente continua, deixa eu ver aí, na próxima aula falando de mais coisas. Isso que eu já tinha falado, né? Radioterapia, quimioterapia, como destrói célula tumoral com alta proliferação, vai destruir célula também que tem alto índice de proliferação, ou mitose, né? Que a gente já tinha falado. E a pessoa pode ter essa situação por conta disso. Não ter muita absorção e ter diarreia constante. Tudo bem? Então, na aula